Vamos lá? Lembrando de Maria, pobre Maria, muito pobre, inclusive, casada, 3 filhos, do lar, 33 anos, o que mais? Ansiosa, desempregada, traída, é isso. Aí como é que a gente vai ajudar Maria? A gente tem que pensar na perspectiva do ser. Lembra, a mente em busca da cura, mas que mente? Essa mente é aonde? Onde é que ela está? O que é? E aí a gente vai entrar na ontologia, na busca pela realidade do ser humano. Lembrando que a nossa perspectiva qual é? É psiquiátrica espírita? Não, é espírita que engloba a psiquiatria. Então, Maria, ela, enquanto ser, no momento em que ela entende, olha que coisa interessante, que ela é um espírito com perispírito e corpo físico, de uma forma que, se não tiver corpo físico, ela continua sendo um ser, porque o espírito continua. Se ela não tiver corpo físico e perispírito, ela continua sendo um ser, porque ela é espírito. Mas se não tiver o espírito de Maria, não tem Maria. E aí, já no começo, a gente observa que temos uma situação em que a pessoa vai, pelo próprio livre-arbítrio, se assim decidir, e tomara que decida, se Maria acreditar que ela tem, enquanto ser, uma constituição tríplice, sendo que o espírito é o fundamento maior de Maria, ela já quebra uma barreira, que é a barreira materialista. Do que adianta Maria viver se é só sofrimento? E se o destino é a morte? Se a morte é o fim? E se com o fim acaba tudo? Onde é que está o consolo nesse tipo de pensamento? No pensamento materialista. Se Maria entender que existe uma realidade espiritual, ela vai se colocar em um patamar de sobrevivência após a dor, sendo a última das dores e a maior delas a morte. E o que sobra depois disso? A vida. Dentro dessa realidade, dentro dessa essência que vem antes da existência. A gente é essência espiritual em existência física. E Maria continua estudando, fazendo o Evangelho. E aí a gente também vai entender, Maria também, que existe uma psique, uma mente, que aqui a gente vai didaticamente colocar no lugar do perispírito, e aí eu vou explicar o porquê, mas é porque essa mente, ela é o caminho de comunicação entre a consciência do espírito e o cérebro. O cérebro, nós temos um cérebro, nós somos um espírito. E essa mente, ela vai se manifestar ligando o espírito com o cérebro por meio perispiritual. Até porque sem perispírito a gente não está em condição encarnatória. Com o perispírito nós nem precisamos estar encarnados. Mas sem perispírito a gente não tem condição encarnatória. Então o perispírito é onde a consciência do espírito consegue se comunicar com o cérebro. Mas veja, a potencialidade de uma consciência que já teve 2.000 encarnações é enorme. A quantidade, o acervo de conhecimento, a quantidade de experiências, de vivências, de traumas, de superações, com 2.000 encarnações. E a gente, quando reencarna, tem consciência plena disso? Não. Porque o nosso cérebro não dá conta de processar essa informação, que é muita informação. O software, o programa, ele é tão grande, tão pesado, que o hardware, a máquina cerebral, não dá conta de processar, graças a Deus. Porque se a gente é ruim, agora, imagine antes. E não precisamos ter vergonha disso, tá? Estamos, como crianças, em processo evolutivo. Provas e expiações. Né? Buscando a transição para a regeneração, buscando a caminho disso. Então, ainda temos mais falhas e defeitos do que acertos e virtudes. Mas aí é a nossa responsabilidade, né? Principalmente quem está aqui. Né? Porque o conhecimento traz responsabilidade, graças a Deus. E ninguém fica de fora, né? O trabalhador da última hora vai receber o mesmo vintém.
Então, Maria, ela vai ter um consolo ao entender essa realidade que é ela própria. E na visão espírita a gente tem exatamente isso. Acompanha comigo. E aqui, palavras de Jung, tá? A teoria junguiana. Carl Gustav Jung, que é psiquiatra, terapeuta, que criou a terapia analítica, foi dissidente de Freud, e para com quem Joana de Ângeles, que é a escritora, né, espiritual da série psicológica, psicografada por Divaldo, que é uma obra belíssima, linda, assim, na parede, na estante ali, você olhar, aqueles 17 livros, é muito bonito. Ler, aí já é outra coisa. Porque eu trabalho na área e eu bulhufas às vezes, né? Série psicológica de Joana de Ângeles. Eu acho que a Joana de Ângeles vai ser entendida daqui a uns 1000 anos. Ora, Cristo não foi entendido até hoje. A gente ainda peleja para entender a complexidade da psicologia de Cristo, e eu não estou nem falando da figura divina, espiritual, o mensageiro, tal. Eu estou falando da psicologia pela inteligência, só das palavras. Não estou nem falando dos mistérios, né, dos milagres providenciados, entendem? E Joana de Ângeles, ela traz o Carl Gustav Jung como um esqueleto de um novo tipo de psicologia, que é, o Jung é como se fosse um pai de uma psicologia chamada psicologia transpessoal, que, como eu falei aqui, é a quarta força, que é a que considera o ser além da sua pessoa. Olha que bacana. É a psicologia que vai pegar a mente e entendê-la além do cérebro, tá? E existem diversas demonstrações, evidências científicas que corroboram, elas não provam, até porque prova é uma coisa bem complicada dentro da ciência, mas elas corroboram, elas reafirmam essa realidade da mente além do cérebro por meio de diversos fenômenos. Experiências de quase morte, experiências de projeção extracorpórea, que é o nosso desdobramento. Olha, experiências de curas anômalas, lembranças de vidas passadas. Tudo isso que eu estou falando é científico, documentado, tá? E às vezes corre em paralelo, e a gente aqui do Centro Espírita nem sabe, acha que é só dentro do celeiro religioso. Mas a própria psicologia vem trazer isso. O Jung, ele fala que existe um corpo físico, cujo consciente é o consciente normal, aquele que a gente sabe. Maria sabe isso aqui, é o ego de Maria. É essa consciência, é o que ela sabe que sabe. Só que esse inconsciente, ele vai muito além, no perispírito, até ter um pouquinho, uma brechazinha para ver ali de relance a consciência do espírito, que segundo Jung, a gente faz uma analogia, porque Jung não falou do ponto de vista da doutrina, ele falou do ponto de vista da criação teórica dele, que existe um self. Um self é um ego evoluído que conseguiu integrar consciente e inconsciente, que o Jung chamava de individuação, tornar-se um indivíduo, sem fragmentações, é juntar todas as experiências encarnatórias e construir uma identidade. Olha que bacana. Sendo que essa identidade, obviamente, vai ser o suco de todo o sofrimento, de toda a dor e de todo o aprendizado que a gente teve do começo da existência até então. E aí Jung traz essa ideia de self. Isso é psicologia, e aqui a gente faz uma relação direta com a visão espírita. E na visão espírita nós temos animismo. A gente costuma esquecer, a gente se empolga com a mediunidade, mas as experiências anímicas, elas são muito mais comuns e fundamentalmente mais importantes para a saúde mental do que a mediunidade. Porque a experiência anímica é da consciência espiritual para o cérebro dentro do próprio ser. Eu tenho impressões, intuições, eu tenho subjetividades, eu tenho traumas, eu tenho dores dessa vida e de anteriores. A minha personalidade é um somatório de fatores que é composto por uma
estrutura cerebral, mas também por crenças, por características, pelo meu jeito de ser, por aquilo que eu acredito e não acredito, pela forma como eu escolho me comportar ou não. E, além disso, existe uma consciência que é tão inconsciente que a gente apenas vislumbra, mas que é extremamente potente. Dentro desse acervo, através da psique ou do perispírito, a gente pode, no momento agora do ego, a gente pode ter uma ação a nível perispiritual que vem do espírito, que é o fator causal, tudo deriva do espírito até o cérebro. Tipo, se em uma encarnação anterior eu suicidei, existe dentro da minha consciência uma complexidade de culpa que pode impregnar na minha mente sem eu ter nada na vida atual. E que pode me levar a pensar em suicídio, às vezes sem contexto, gatilho associado. E aí eu vou fazer um parêntese. Suicídio, pensamentos autodestrutivos, eles existem, às vezes, com pensamentos intrusivos. A gente não tem controle sobre a mente, porque ela vem de algum lugar aqui que a gente não coordena, não controla. É inconsciente. Mas a partir do momento que esse pensamento entra na minha cabeça, a responsabilidade sobre ele é minha. Seja derivado do meu espírito ou de um obsessor. Vocês entendem? Eu não quero ter um pensamento intrusivo. Ah, eu sou viciado. Eu não quero ter vontade de jogar, ter vontade de me drogar. Eu não quero, mas eu tenho. Eu não quero pensar naquilo, mas eu penso. Eu não quero fazer isso, mas me vem o desejo de. Eu não tenho controle sobre a mente, porque muitas vezes a limpeza da consciência espiritual vem por meio da catarse, que é o que Freud chamava a forma de liberação, de extravasar algum complexo psíquico reprimido. E é fundamental, porque para a gente fazer faxina em casa, a gente tem que botar o lixo para fora. A nossa mente funciona da mesma maneira. E essa catarse, ela é orientada, e quanto mais bem orientada, mais ela é bem feita, menos traumática ela será, e mais a pessoa consegue ter uma plenitude, né? Na plenitude é uma palavra muito forte, mas uma condição de saúde melhor. Então, a gente tem que se preocupar muito mais com o animismo, que é o meu inconsciente impregnando, influenciando o meu consciente nesse ego, nesse momento que eu sei. Sabendo que eu sou espírito, sabendo que eu tenho toda uma estrutura inconsciente, mas sabendo coordenar, sabendo as informações, a teoria, o que eu devo fazer do ponto de vista do crescimento intelectual e moral, que é o que a gente mais precisa no atual momento, eu sei pelo menos direcionar, amenizar, resignar, tolerar, resistir e às vezes enfrentar. E aqui você tem, esse espírito, que é o espírito A, vai impregnar a psique, a nível perispiritual, que vai influenciar o cérebro, gerando transtorno. Então, Maria, no inconsciente de Maria, influencia o cérebro de Maria e aparece o transtorno de ansiedade. Pronto. Vamos considerar que o mecanismo foi esse. Aí fala, Tiago, mas Maria está muito ansiosa porque foi traída. O que isso tem a ver com a vida passada? Espera aí. Não tem? Porque se aconteceu agora nessa vida, quer dizer que não precisa ter acontecido, já justifica-se por essa vida, e o fato de Maria ter escolhido nessa vida esse marido, e o fato de Maria ter, consciente ou inconscientemente, se colocado à disposição dessa situação. Ah, Tiago, está dizendo que a culpa é de Maria? Longe disso. Eu estou dizendo que a complexidade da mente é tão grande que a gente não pode explicar coisas difíceis e complexas por uma explicação simples, que muitas vezes é lógica, mas que no berço dela tem outras variáveis inúmeras. Até porque se Maria escolheu reencarnar, digamos, dentro da lei de causa e efeito, e casar com aquele homem que depois veio a traí-la, que aí é da responsabilidade dele pelo livre-arbítrio dele,
isso está sendo diretivo para o aprendizado de Maria, seja qual for. Senão ela estava sofrendo uma injustiça. E injustiça não existe. Entendem? E aí, Maria se revolta com a própria condição de vida, porque ela é pobre, porque ela foi traída. A revolta, a raiva que Maria tem, vem de um acervo que ela aprendeu, talvez na infância, talvez em vidas anteriores, de que é justo ela se revoltar, ter raiva daquilo que é ruim para ela. Faz sentido, né? E adianta de quê? Qual é a sensação positiva? Qual é o benefício? Qual é a resolução que a revolta, a raiva traz? Zero. Não tem objetividade do ponto de vista da saúde. A mente, quando vai em busca da cura, em que sentido essa mente pode se beneficiar se ela se ancora no negativo, ao invés de tentar ampliar e potencializar o positivo? E isso aqui só depende de Maria, porque é só um ser. Então, no máximo, Maria seria vítima de si mesma. Não o fato de ser traída, tá? Porque aí a responsabilidade é do marido para com ela. Mas a maneira como ela encara isso. Porque não foi falado aqui no nosso exemplo, mas Maria foi falado, ela se revolta com a própria condição. E isso é da responsabilidade dela. Entendem? Mas também existe a possibilidade de uma influência. Aí sim, uma influência mediúnica. Isso, estamos pensando do ponto de vista de mente. Existe um espírito A, aqui está o espírito A, que vai, através da sua psique, perispírito, influenciar uma psique B, que é um espírito B, aqui é obsessor, aqui é obsediado, e essa influência negativa vai gerar algum malefício para o aparelho psicofísico. O aparelho psicofísico é psique mais cérebro. Lembra que a gente não consegue separar ainda mente de cérebro? Então, o que influencia a mente acaba influenciando o cérebro. E é interessante pensar dessa maneira porque quando você tem, por exemplo, um pensamento fixado negativo, vamos pensar algo no sentido de raiva, o básico. Eu sinto raiva, esse pensamento de raiva para aquela pessoa, para aquela situação, ela fica voltando na minha mente. Essa raiva volta, ela pode ser de origem da minha consciência profunda ou pode ser de origem mediúnica. E essa raiva, ela vem e eu faço o que com ela? Eu, desavisadamente, eu deixo ela ocupar espaço. Eu começo a entender que a raiva se justifica. Não, mas eu tenho razão de ter raiva. Porque foi feita uma sacanagem comigo. Então eu estou no meu direito. E essa raiva amplia-se, é alimentada e leva aonde? A impregnação do cérebro. Então, um sentimento subjetivo mental começa a adoecer no cérebro, que é um órgão físico. A gente vê isso do ponto de vista da função cerebral, por exemplo, mexendo na neurotransmissão. O funcionamento, a dosagem de serotonina, de noradrenalina, muda. O metabolismo cerebral muda. O depressivo, exemplo, o cérebro está apático, lentificado. O ansioso, alerta o tempo todo, estressado o tempo todo. A gente evidencia isso. E com o passar do tempo, se a gente não cuida de um sentimento muito comum como a raiva, o nosso cérebro adoece. E aí, como é físico, depois de ter sofrido uma pancada, ele pode cicatrizar. Pode, mas se ele sofre outra, e outra, e outra. Aí o que começou apenas do ponto de vista perispiritual, psíquico, se torna físico. Aí a medicação, ela não é mais uma opção. Ela acaba sendo uma necessidade. Vocês estão entendendo? Se Maria não cuidar do berço da ansiedade dela, se ela não entender que aquela revolta que ela sente, se ela não processar de forma, dentro da autonomia dela, a traição que ela sofreu,
sem revolta, sem querer fazer vingança, se ela buscar fortalecer a própria fé, a ansiedade, que vem da condição de vida de Maria, que está no pensamento dela, na psique dela, tende a diminuir e não vai adoecer o cérebro. A não ser que ela continue alimentando essa ansiedade, e aí o cérebro também adoece. Ah, Tiago, é fácil assim, né? Bobinho, né? Tranquilo. É que nem a pessoa está com raiva, muita raiva, aí chega alguém e diz, calma. Calma, Pedro. Né? Tenha calma. Para que essa... Né? Não é fácil. Porque envolve o quê? Autocontrole. A palavra controle, inclusive, é uma palavra muito ruim para ser usada na saúde mental. Porque a gente não controla nada. Nem a si mesmo. Envolve autoconhecimento e autooperatividade. Momento de pergunta já. Envolve autoconhecimento e autooperatividade para aí sim conseguir administrar, gerir aquilo que é nosso e fazer com que sentimentos e pensamentos negativos fiquem de lado e eles vão perdendo força. Olha que interessante. Isso independente de ter vindo de uma psique de outra consciência, no caso uma obsessão, ou de uma psique que é a minha própria. Isso tudo falando da perspectiva espírita. Enquanto a psiquiatria, como é que ela vê? Ela inverte e tira o espírito da jogada. Existe um cérebro, que é uma entidade maior do que a mente para a psiquiatria, porque a psiquiatria trata transtornos mentais através de medicações de efeito cerebral. Quem trata transtornos mentais a partir da mente é a psicologia. Me convidaram para dar a perspectiva psiquiátrica e espírita. Estou falando da psiquiatria. Não é isso? Está aqui. Ah, Tiago, você está jogando pedra na ciência, na profissão que você tem. Estou. E eu tenho lugar de fala. Mas eu não estou dizendo que ela não é importante, muito pelo contrário. Porque se a gente não protege esse cérebrozinho aqui, aí você vai ter um espírito com demanda kármica, que precisa passar por uma dor, uma mente perturbada, seja por animismo ou por uma mediunidade, e um cérebro machucado. Aí pronto. Né? Então, a medicação ela vai agir aqui, ó. Se o meu cérebro está beleza, está legal, isso me ajuda a organizar meus pensamentos. Alguém falou, Maria tem que ir procurar ajuda profissional, é claro. Agora, olha que interessante, a ansiedade de Maria é moderada. Ninguém falou se a ansiedade de Maria, em sendo moderada, trazia algum tipo de prejuízo ou incapacitação parcial que levava à necessidade de um uso de medicação a priori. A gente não comentou isso. Mas uma avaliação com o psiquiatra, ele poderia avaliar e ver, essa ansiedade passou do ponto. Eu sei que ela se explica pela condição de vida, pelos problemas, a preocupação com os filhos, pela traição que ela sofreu, mas mesmo com todo o contexto justificando essa ansiedade, eu preciso proteger essa emoção. Nem que seja com a medicação, que vai atuar no cérebro. E aí Maria, que estava ansiosa, aflita, agoniada, angustiada, começa de fora para dentro, do cérebro para a psique, para a mente, aí com melhor condição emocional, induzida pela medicação, Maria consegue organizar melhor os pensamentos e sentimentos, tendo direção, e a direção nossa é perspectiva espírita, psiquiátrica. Porque a gente tem direção e fundamento. A gente sabe para onde ir, sabe o que fazer. Aí ela consegue amenizar, e aí fazendo o trabalho que cabe a ela, o que acontece com a medicação? Ela deixa de ser necessária. Nem sempre ela deixa de ser necessária. Muitas vezes ela nem é suficiente, caso a caso. Mas se existe uma chance de cura, seria através do trabalho de reforma que medicação nenhuma dá. E a gente encontra a reforma íntima tanto no ponto de cuidado da psicoterapia, quanto também no centro espírita.
E aqui, eu adoro esse slide, é bem facinho de explicar, porque eu falei da psiquiatria, falei do espiritismo, da doutrina, e aqui a gente vai ter uma perspectiva da psicologia transpessoal, que é a psicologia que é muito falada na série psicológica de Joana de Anjos, que teve como berço Jung, que aprofundou o inconsciente. Gente, isso aqui é ciência, tá? Isso aqui não é balela. Isso aqui, inclusive, é da década de 80. É chamada cartografia da consciência. Um psicólogo americano chamado Ken Wilber. Tá? Ele publicou, é um cara extremamente respeitado e muitos profissionais seguem esse pensamento desse inconsciente, desse espectro de consciência, esse mapa de consciência do ser humano. E aqui a gente tem a vigília, ó, que é o ego. Aquilo que a pessoa sabe que sabe. É onde a gente está agora. Tem regiões pessoais da consciência em que o ego está aqui na superfície, só que você tem o pré-consciente e o inconsciente, que é um inconsciente pessoal, que ele coloca como psicodinâmico, que é um inconsciente que Freud descreveu. Aí depois vem regiões transpessoais de consciência. Olha que interessante. Ontogenético.